Deus é o teu Jesus, fonte da salvação. Só tu és Jesus, digno da minha vida. Tu és Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, só tu és santo, Deus. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Deus. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos construir a nossa vida em ti. Tu és o fundamento, Deus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, Deus. És inigualável. Abre os meus olhos, Deus. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, Deus, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, a glória, acima de todo trono está. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, Deus. Te adoramos. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Deus.
Só tu és santo, Deus. Só o Senhor é santo. Não há outro como tu. Não há pode ser outro comparado ao como Senhor. tu. Não há outro como Não há tu. outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Te amamos. Te adoramos, Senhor nosso Deus. Só tu és santo. Só Ele é santo, só Ele é perfeito. Só tu és santo, Deus. Só o Senhor é digno de adoração e Não louvor. há outro como tu. Não há outro. O Senhor é como único. tu. Não há outro. Te adoramos, ó como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus. Te amamos, Deus. Te amamos, 100% Deus. 100% homem. Deus da nossa salvação. Só tu és É em Ti que nos alegramos, Senhor para Jesus. todo sempre. A nossa alegria não está na abundância dos bens. Não há outro como. A nossa alegria não está na saúde do Não há corpo. outro como Jesus. A nossa alegria não está nos relacionamentos. Nossa alegria está em Ti, ó Deus. Nossa alegria está em Ti, Santo Deus. Só tu és santo, Deus. Só Tu és Santo Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. O Senhor é único. Só tu és santo. Te adoramos, Senhor. Só tu és santo. Só o Senhor é perfeito. Só o Senhor é santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Aleluia, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro. Não há outro como Jesus. Não há outro senão o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor, queridos. Glória a Jesus. Aproveitando que os queridos ainda estão em pé, hoje nos visita pela primeira vez o Jean Carlo e a Suélia, esse casal que está bem na minha frente aqui. Também aqui à minha direita, nos visitando hoje, também o Jonathan, esse jovem. Obrigado pela presença de vocês. Sintam-se muito bem no nosso meio. O meu desejo é que o Senhor edifique o coração e a vida de vocês e que vocês venham quantas vezes quiserem. Essa é a Igreja Presbiteriana Nova Vida, que pode ser igreja de vocês também. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. A igreja pode tomar assento, por favor. Eu pedi o presbítero Ari para trazer essa banquetinha aqui para me dar um auxílio aqui, irmãos. Os irmãos sabem que eu estou com a dorzinha nas costas e aí eu vou fazer uso aqui da banquetinha para poder facilitar um pouco aqui a minha vida. Bem, irmãos, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia comigo no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Atos, capítulo 4, verso 31. A versão que eu tenho em mãos aqui é a NVI, que é a mesma versão que está aparecendo para vocês agora na projeção. Mas se você tiver uma Bíblia em outra versão, você pode também utilizar nesse momento. Atos 4, 31. Diz assim o texto da palavra de Deus: depois de orarem,
tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, só Tu és santo. Não há outro como o Senhor, nós acabamos de cantar isso. Não há quem seja semelhante ao Senhor. O Senhor é único, único Deus vivo, perfeito em Teus desígnios, soberano em Teus decretos, grandioso em Teu poder e glória. E agora nos rendemos diante da Tua palavra e rogamos, Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações através da meditação bíblica nessa hora. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, quero pensar com você nessa noite sobre 3 P's. Repita comigo, PPP. Mais forte, PPP. PPP. Presença, poder e propósito. Repita comigo, presença, poder, propósito. Quero pensar com você sobre esses 3 P's. PPP, presença, poder e propósito. Bem, nós vamos ver presença, poder e propósito em vários e vários momentos da Bíblia, irmãos. Em vários momentos, em várias passagens, em várias experiências de homens e mulheres de Deus, ao longo da história bíblica, ao longo da história da redenção, nós vamos ver presença, poder e propósito. Nós vamos ver PPP, e eu quero que você saia daqui hoje, quando você pensar em PPP, você vai lembrar de presença, poder e propósito. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês, e vocês vão certamente se lembrar das passagens bíblicas, e vocês vão perceber que nessas passagens que eu vou citá-las aqui, você vai perceber que existe, de fato, presença, poder e propósito. O primeiro exemplo que eu quero lembrar aqui com você é o chamado do profeta Isaías. Isaías é chamado por Deus para ser profeta, e nessa chamada de Deus ao profeta, ele tem uma visão espiritual. Isso está lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E você vai perceber, ali naquela chamada do Senhor ao profeta, você vai perceber que há ali a presença de Deus. O profeta tem uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele tem tanta consciência de que a presença de Deus está ali, naquela visão espiritual que ele tem, que durante o transcurso ali dos versículos ali que registram sobre esse momento do profeta Isaías, ele chega a dizer: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor. Então a presença de Deus era ali, nítida. Ai de mim, os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor. Presença. Com a presença se manifesta o poder de Deus. Se o Senhor está presente, o seu poder se manifesta, e o poder é manifesto na vida de Isaías. O texto vai dizer que um anjo traz uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, a fim de tocar-lhe os lábios. Qual o poder que está sendo manifesto ali? O de perdoar pecados, o de purificar espiritualmente. Porque no texto o profeta vai dizer: ai de mim,
porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí vem um anjo e toca com uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, e então acontece purificação e perdão de pecados. Vocês se lembram, queridos, naquela ocasião em que Jesus disse para um paralítico, antes mesmo de dizer, levanta e anda, Jesus disse, estão perdoados os seus pecados? Na hora os judeus que estavam por ali disseram, opa, peraí, só quem tem poder de perdoar pecados é Deus, esse cara está blasfemando. Ou seja, o poder de Deus se manifesta na vida do profeta Isaías. Presença, poder. Queridos, e presença e poder se manifestam sempre para um propósito. Presença, poder, propósito. Deus manifesta a sua presença e dá do seu poder para cumprir os seus propósitos. E logo o propósito de Deus se manifesta na vida do profeta. Logo você vai ver lá no capítulo 6, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Propósito, querido. O Senhor manifesta a sua presença ao profeta, o Senhor manifesta o seu poder ao profeta, e o Senhor manifesta o seu propósito ao profeta. A quem enviarei? E o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Propósito. E eu tenho outros exemplos aqui, queridos, e nos outros eu vou passar mais rapidamente, porque se eu for andar, aqui bem detalhadamente, como fiz aqui no caso do exemplo do profeta Isaías, a gente vai demandar muito tempo aqui. Mas eu quero lembrar com vocês também a experiência de Moisés no encontro com o Senhor ali diante da sarça ardente. Aquela experiência de Moisés, também nós vemos PPP ali. Nós também vemos ali presença, poder e propósito na experiência de Moisés. Moisés, num dia como qualquer outro, estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro, não é? Estava ali cuidando dos rebanhos, mais um dia de cuidado pastoral do rebanho. E de repente Moisés se depara nada menos com a presença de Deus. E a presença de Deus estava ali tão nítida que o próprio Senhor diz para ele num determinado momento, Moisés, tira a sandália dos pés porque o lugar que você pisa é terra santa. A presença de Deus se manifesta e vem com ela o seu poder. Uma sarça que está ali pegando fogo e não se consome. Durante a conversa, o diálogo de Moisés com Deus, Deus manifesta também o seu poder. Moisés, põe a mão no peito. Ele põe a mão no peito. A mão fica leprosa. Moisés, põe de novo a mão no peito. Ele põe a mão no peito. A mão está sã. Moisés, isso que você tem na mão aí, o que é? Um cajado? Joga ele no chão. A hora que joga, se transforma numa serpente. A hora que ele pega pela cauda, vira de novo o cajado. Presença, poder, propósito. Qual que é o propósito? Moisés, vá e se apresente ao faraó, porque você vai tirar o meu povo de dentro do Egito. Percebe? Propósito, presença, poder, propósito. E o propósito de Deus vem, querido, com uma missão. Foi apresentada uma missão para o profeta Isaías, é apresentada uma missão para Moisés. Moisés, eu estou presente com você, manifesto o meu poder para um propósito, qual seja, libertar o meu povo do Egito. Aí você conhece o texto bíblico, Moisés se esquiva de todo jeito, de todo lado, tal, não quer ir de jeito nenhum. Mas o Senhor manifesta presença, poder e propósito. Queridos, eu quero dar aqui outros dois exemplos agora relacionados a Jesus. Jesus com a mulher samaritana lá no poço. Ele dá a sua presença.
num momento muito improvável, né? Uma mulher indo buscar água no poço, tal. Uma mulher e um homem jamais são vistos em público, ainda mais quando se trata de um líder espiritual, no caso um rabi. Um rabi não é visto em público sozinho com a mulher nunca, ainda que essa mulher seja irmã dele ou a esposa dele. Então, num momento extremamente improvável, Jesus de Nazaré dá a sua presença àquela mulher. Ele também manifesta o seu poder. Ele também manifesta o seu poder. E como assim? O poder dele de transformar vidas. Ele transformou essa mulher. Primeiro ele manifesta o poder já dizendo assim, ó, você tem 5 maridos e o homem que está com você não é seu marido. Opa, isso é poder. E ele transforma de tal modo o coração daquela mulher, que o coração dela explode no propósito. Ela deixa lá o seu cântaro, deixa lá a sua vasilha e corre na cidade. Para quê? Para anunciar, gente, eu encontrei um que eu acho que é o Messias. E o propósito se manifesta. Ela vai para a cidade dela, vai lá entre os outros samaritanos para anunciar Jesus. Também, queridos, vemos presença, poder e propósito no encontro de Jesus com o possesso gadareno. Ele atravessa com os seus apóstolos, né, no barco, atravessa o mar da Galileia, chega e atraca, desembarca na terra dos gadarenos. Ele dá a sua presença, a hora que ele pisa em terra firme, que ele dá a sua presença, vem lá o possesso de legião. Vem nos atormentar antes do tempo, filho de Davi. A presença do Senhor chega, e se a presença do Senhor chega, já vem logo o seu poder. Ninguém podia contra aquele possesso. O texto diz que tentavam prendê-lo com correntes e ele se desvencilhava daquilo tudo. Jesus não precisou tocar nem o dedo nele, manifestou o seu poder e com o seu poder libertou aquele homem da legião de demônios que o escravizava. Presença, poder, e qual o propósito que se manifesta? O homem, depois de liberto, depois de são, depois de vestido, depois de perfeito juízo, ele pede para ir com Jesus. Jesus, não, filho, agora que vai manifestar o propósito, volta para os seus e conta tudo que Deus te fez. E o homem, não satisfeito, saiu por Decápolis inteirinha anunciando o que Jesus tinha feito por ele. Presença, poder, propósito. Presença, poder e propósito. Queridos, eu ainda teria outros exemplos aqui para colocar para vocês. A restauração de Pedro mesmo é manifesto ali. Presença, poder e propósito. O Senhor está presente lá na praia, já assando uns pães e peixes. Presença. Filhos, vocês têm algo aí de comer? Não, nada, pegamos a noite inteira. Joga a rede do lado direito. Jogam a rede e ela vem cheia de peixes, de 153 grandes peixes. Poder, presença, poder, propósito. No texto, o Senhor diz para Pedro o quê? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Isso é propósito. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Propósito. E eu ainda, para não me delongar mais aqui, queridos, outros exemplos poderia dar para vocês, mas eu acho que já ficou bem claro que Deus manifesta a sua presença para manifestar o seu poder a fim de cumprir os seus propósitos. Então, mais uma vez, repita comigo: presença, poder, propósito. Não pense que com a vida da igreja é diferente, queridos. O Senhor dá da sua presença, manifesta o seu poder para que vivamos o seu propósito. O texto de Atos 4,31, esse único versículo que nós acabamos de ler, queridos, ele está dentro de um contexto de uma grande dificuldade. Havia uma crise.
A igreja do Senhor Jesus estava enfrentando sérias dificuldades para anunciar o Evangelho, porque as autoridades daquele tempo a estavam perseguindo. Os cristãos que receberam a incumbência de anunciar, de pregar o Evangelho, não estavam podendo fazer. Os líderes da igreja estavam sendo perseguidos, sendo presos. Não se podia com liberdade igual você e eu temos. Se você e eu sairmos com essa Bíblia, com uma Bíblia como essa aqui na rua agora, e abordarmos alguém ali na rua para falar do Evangelho para ela, isso não se constitui em nenhum crime. Só que a igreja estava em perseguição. A igreja era nascente, estava no seu começo. Só que os mandatários da época, que tinham prendido, julgado, condenado, crucificado Jesus, não queriam que o Evangelho do Senhor e a mensagem de Cristo, aquele mesmo que eles tinham matado, continuasse sendo pregado. Então a igreja que recebe essa incumbência está proibida de assim fazê-lo. E aí, irmãos, é interessante que a partir do versículo 22, nós percebemos que é feita aqui uma oração pela igreja. A igreja está reunida em oração, a fim de estar na presença de Deus, a fim de se submeter diante da presença de Deus, buscando a presença de Deus, colocando o coração na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver o propósito que tinha ficado muito claro. Afinal de contas, o Senhor Jesus já tinha dito: vão e façam discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. O propósito foi dado. Inclusive o Senhor Jesus disse que estaria com a igreja por todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estaria presente. Ele também disse que ele tinha recebido toda a autoridade nos céus e na terra, ou seja, ele diz então para a igreja: além de estar presente com vocês, eu também tenho toda a autoridade, ou seja, poder. Eu tenho poder para fazer. O poder não está em vocês de fazer, mas o poder está em quem tem toda a autoridade, que sou eu. Para quê? Para cumprir o propósito, qual seja, a anunciar o Evangelho em todas as nações, batizando e fazendo discípulos. E aqui, queridos, nesse texto, a igreja que é perseguida, o contexto é de perseguição, a igreja que não tem a liberdade como você e eu temos, ela está aqui agora em oração, colocando-se diante de Deus, porque o coração arde no cumprimento do propósito, só que sabe e tem plena consciência de que para cumprir tal propósito precisa ter o poder, querido. Precisa ter o poder. E, queridos, aí o versículo, a partir do versículo 29 diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles. Lembra do que eu disse, o contexto é de perseguição. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Capacita te lembra o quê? Poder para fazer. Poder. É pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo que a igreja recebe a capacidade de fazer. Então, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. O verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais. Isso te faz lembrar o quê? Poder. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Para cumprir o propósito, irmãos. Veja que nessa oração fica claro que o que arde no coração da igreja é viver o propósito de Deus. E ela tem consciência de que para viver o propósito de Deus, ela precisa da presença de Deus e ela precisa do poder de Deus, porque ela não faz no seu próprio poder.
O verso 30, não, o 31 que nós já lemos, depois de orarem, que coisa linda, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, presença do Espírito, enchendo a igreja, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anunciavam é o quê? Propósito, queridos. Esse é o propósito, anunciar corajosamente a palavra de Deus. A igreja precisa ter consciência de que ela tem um propósito, e o propósito, como nós vimos, Isaías recebeu uma missão, uma tarefa. Moisés recebeu uma missão, uma tarefa. Pedro recebeu uma missão, uma tarefa: apacenta os meus cordeiros. Mas para o cumprimento da tarefa, queridos, só é possível cumprirmos a tarefa, só é possível termos esse mesmo coração da igreja de Atos, queridos, buscando a presença de Deus, enchimento do Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Não é possível a igreja cumprir os propósitos os quais o Senhor já concedeu a ela. Não é possível a igreja fazer as obras ou cumprir a missão que já foi dada a ela, senão pela presença do Senhor e o poder do Senhor. É por isso que Efésios vai dizer que Ele deu dons aos homens. É capacitando, porque é pelo poder de Deus. Não é por força nem por violência, mas pela ação do Espírito. Não é por convencimento humano, é pelo convencimento do Espírito. Não é possível a igreja realizar a obra de Deus, se não for pela presença de Deus, se não for pelo poder de Deus. Ficaremos perdidos como baratas, e não cumpriremos os propósitos do Senhor. Faremos, queridos, um monte de coisa que o Senhor nunca pediu, ou nunca ordenou que fossem feitas. Se não nos conectarmos à presença de Deus, se não buscarmos o poder de Deus para vivermos os propósitos de Deus, porque quem pode nos dar o poder, a direção, quem pode nos dar a capacitação que nós, igreja, precisamos para viver o seu propósito, é o Senhor. E aí, queridos, o poder de Deus foi tão evidente que houve uma manifestação física de que o Senhor estava ali comprovando que estava presente com a igreja. O texto diz, depois de orarem, ou seja, eles estavam buscando a presença de Deus. Depois de orarem, e esse povo orava, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que o que esse povo fazia era oração e jejum. Oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. Buscando a presença de Deus pela oração, eles recebem o poder do Senhor pelo derramar do Espírito. Queridos, e esse poder é tão evidente que o texto diz que o lugar em que estavam tremeu. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Ou seja, houve uma manifestação física, houve uma manifestação tangível, houve uma manifestação palpável, houve uma manifestação física que se pôde ver, se pôde sentir. Houve um tremor, queridos, houve um tremor no lugar, houve uma espécie de um terremoto no lugar. Talvez em baixa escala, talvez só ali onde eles estavam, sem trazer danos a uma estrutura, enfim. Houve um tremor, e isso foi visto e percebido, tanto que foi relatado. O lugar tremeu literalmente. E por quê, queridos? O Senhor estava dizendo com esse tremor o seguinte: eu digo amém para essa oração. Eu digo amém para essa oração. Eu digo amém e dou a vocês poder para vocês cumprirem os meus propósitos. Com esse tremor eu estou dizendo, eu estou presente com vocês.
Eu estou cumprindo a promessa que disse que estaria com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou presente. Com esse tremor, eu estou dando a vocês a prova de que o meu poder está acompanhando vocês. E o propósito se cumpre. Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E, queridos, tinha que ser corajosamente, né? Porque mesmo num contexto de perseguição, com iminente prisão e até morte, só com muita coragem no Espírito Santo é que esse povo vai se dar a continuar pregando a palavra de Deus, mesmo num contexto em que os magistrados, os legisladores, as autoridades estavam dizendo que não era para fazer. Irmãos, eu tenho orado. Eu tenho orado para que o Senhor derrame seu poder pela sua presença na vida da igreja, como nunca fez dentro da nossa experiência, digamos assim. Não estou dizendo que o Senhor nunca deu da sua presença o seu poder e nunca direcionou a igreja nos seus propósitos, não. Eu estou dizendo como nunca fez, da forma como eu peço que o Senhor venha fazer. Que seja em níveis muito maiores como o Senhor ainda não fez. Sabe por quê, queridos? Porque eu estou percebendo nos dias de hoje que estamos vivendo, que não são fáceis. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis. Mas espera aí, dias difíceis não é sinônimo de acovardamento da igreja. Dias difíceis e dias de crise como o que estamos vivendo, não é sinônimo de acovardamento da igreja, porque nós estamos vendo a igreja de Atos sendo levantada com coragem, para continuar agradando a Deus e não a homens, porque se ela quer agradar a homens aqui, ela enfia o rabinho no meio das pernas e fica caladinha, porque afinal de contas a autoridade já disse que não é para pregar o evangelho. Já que a autoridade disse que não é para pregar o evangelho, então deixa eu ficar caladinha aqui. E nós, queridos, como igreja, estamos vivendo em dias que de forma muito sutil estão tentando pôr uma mordaça na igreja. E usando a politicagem suja em nome de uma pandemia. Em nome de uma pandemia, de uma politicagem nojenta que está sendo feita em cima dessa crise do coronavírus, ainda estão tentando, queridos, prender a igreja, travar a igreja, e a igreja muitas vezes se acovarda e aceita. Minha oração é por um derramar do Espírito, porque são dias, queridos, estamos vivendo em dias em que a igreja tem que ser levantada em coragem. Porque é a igreja que tem autoridade no Senhor para poder apontar o dedo para o pecado das nossas autoridades nos dias que estamos vivendo, irmãos. O Distrito Federal recebeu quase 4 bilhões de reais em verbas da União para combate da Covid-19. O estádio Mané Garrincha, irmãos, isso porque ele foi superfaturado e custou o dobro do orçamento original. Ele ficou em 1,5 bilhão. O preço normal seria em torno de 700 milhões. Ou seja, 4 bilhões constrói com folga uns 4 estádios daquele ali, ou mais. Puxa, 4 estádios monumentais como aquele. Aí você imagina 4 bilhões sendo investido, querido, na saúde. Você acha que estaria faltando leito, irmãos? Não estaria faltando leito não, irmãos. Nós estamos sendo enganados como população e como igreja estamos omissos
Cadê a igreja, querido, para apontar o erro dos governantes? Alguma coisa está errada. Por que está faltando leito no momento de uma crise sanitária e uma crise de saúde? É por isso que a minha oração, queridos, é por presença, poder e propósito, porque a igreja está calada e covardemente omissa. Presença, poder e propósito. Pela oração precisamos buscar a presença de Deus. Desesperadamente, irmãos. Para termos a presença do Senhor e também o seu poder, porque é o poder do Senhor que vai capacitar a igreja e dar a ela coragem. Porque a igreja tem que ser profeta nesses dias. É a igreja que tem o papel profético desses dias, a igreja tem que se levantar com coragem, queridos. Assim como foi exigido coragem de Moisés para se apresentar ao faraó, assim como foi exigido coragem de Isaías para se apresentar diante do povo de Deus como profeta num tempo em que o povo estava afastado da presença de Deus em apostasia. A mulher samaritana foi investida de coragem, sim, porque quando você pega o contexto da passagem, você vai perceber que há muitos indícios ali de que aquela mulher era uma mulher mal vista, inclusive entre os próprios samaritanos, pelo estilo de vida que ela vivia. E aí, de repente, num salto, ela levanta e vai lá entre eles para poder dizer que tinha achado aquele que ela entendia ser o Messias. Isso exigiu dela coragem, queridos. Queridos, a presença de Deus precisamos buscar pela oração, precisamos do seu poder, porque é pelo poder de Deus que a igreja se levanta com coragem, é pelo poder de Deus que ela é capacitada para viver a missão, a tarefa de ser igreja nesses dias. Com coragem e com poder de anunciar, querido, nesses dias. Irmãos, essas portas só estão abertas porque recentemente, houve uma lei que colocou a igreja como trabalho essencial, senão essas portas estariam fechadas, irmãos. E o que eu acho impressionante é que a igreja está aceitando isso caladinha. Presença, poder e propósito. Queridos, nós vivemos em tempos de antropocentrismo agudo. Ou seja, o homem é o centro. Um egoísmo efervescente na alma, onde o que interessa é o meu interesse. E aí Deus, inclusive para a própria igreja, porque essa é a postura de muitos crentes, a relação de muitos crentes com Deus, ela está limitada a transformar Deus num amuleto. Deus é o meu pé de coelho. Deus é o meu trevo de 4 folhas. Deus é a minha ferradura. A minha relação com Deus, quando eu sou o centro e os meus interesses e as minhas vontades são o centro, as minhas orações a Deus, elas são feitas não para que a vontade de Deus seja feita em minha vida e através de minha vida. Não, as minhas orações são feitas apenas na direção de que Deus venha e faça as minhas vontades e atenda às minhas orações e supra as minhas necessidades. Deus virou um amuleto.
E essa perspectiva antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, já invadiu a igreja há muito tempo, porque, como eu estou dizendo, na cabeça de muitos crentes, a relação com Deus é utilitária, ou seja, Deus me serve, e a minha busca de Deus é para que Ele faça as minhas vontades, atendendo às minhas orações, que Deus supra as minhas necessidades, e que Ele atenda ao que eu estou pedindo para Ele fazer. E normalmente os nossos pedidos estão muito, muito voltados, queridos, a que tenhamos saúde, a que tenhamos trabalho, para que os nossos filhos se formem em boas escolas, para que eles tenham bons empregos, para que eles ganhem bem, para que eles vivam uma vida boa. Na relação de muitos crentes com Deus, não passa disso. A relação com Deus é apenas para que a gente tenha um bom salário, para que a gente more bem, para que a gente coma bem, para que a gente ande num bom carro, para que a gente consiga viajar pelo menos uma vez por ano, para que a gente consiga ter mais um patrimônio ali, comprar mais uma casa acolá, e a relação com Deus se torna uma relação utilitária e antropocêntrica, porque eu sou o centro, eu sou o interesse, e a vontade de Deus, eu penso nisso aí no segundo plano, de repente um terceiro. Pastor, e o que isso tem a ver com presença, poder e propósito? Tudo! Porque nós buscamos a presença de Deus para termos um relacionamento de amor com Ele, nós esperamos pelo poder de Deus para nos capacitar a vivermos os propósitos dEle, e não os nossos. Para recebermos do Senhor uma tarefa, querido, que ainda que ela seja absurdamente indesejável, como foi para Moisés. Absurdamente indesejável, eu não quero. Moisés chegou a dizer, manda outro menos eu. Mas, querido, é indesejável para mim e para você. Jonas, a tarefa de ir para Nínive, para Jonas, foi intragável, foi indesejável, foi um absurdo. O profeta ficou tão escandalizado que ele entrou num navio para ir para outro rumo. Irmãos, nós precisamos entrar dentro de um navio para ir na direção dos propósitos de Deus. Isso não tem nada a ver com você e eu gostarmos, porque quem tem que gostar não sou eu e você. A palavra de Deus diz que nós somos escravos de Cristo. Então, irmãos, a vida precisa ser muito mais do que viver uma vida boa, uma vida confortável. A vida precisa ter um propósito muito maior do que o nosso conforto e o nosso bem-estar. A vida precisa estar permeada com um propósito muito maior, apenas do que eu ter uma boa casa, um bom carro, ganhar um bom salário todo mês. E os meus filhos estudarem e terem também a mesma vidinha, né? Bom emprego, casar bonitinho, ter uma boa casa, ter uma boa renda. Irmãos, a vida é só isso? Pelo amor de Deus! Eu não quero uma vida assim. Ainda mais quando eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que, primeiro, não é o homem que é o centro, não é a minha vontade que interessa. Opa, peraí, a palavra de Deus também me diz que tem presença, tem poder e tem propósito. E que esse propósito, às vezes, eu nem vou gostar dele. Jonas não gostou, Moisés não gostou, não é? Poxa, eu posso não gostar desse propósito aí. Ah, então se eu não gosto, então eu não vou fazer. Ei, e a obediência entra onde? Jesus de Nazaré disse assim, ó, aquele que permanecer em mim e eu nele. A ideia da palavra permanecer ali, querido, é obedecer.
A ideia de permanecer em Cristo é uma ideia de obediência. Aquele que permanecer em mim e eu nele, dará muito fruto. Peraí então significa que para dar muito fruto, que é o propósito, frutificar é o propósito. Então para frutificar eu tenho que permanecer, que é igual a obedecer. Irmãos, se não estamos vivendo os propósitos de Deus, mas só os nossos, nós não estamos em obediência. Não estamos em obediência. Presença, poder e propósito tem a ver com obediência, irmãos. Tem a ver com sujeição, tem a ver com Deus no centro e não eu. Tem a ver com a vontade de Deus em primeiro lugar e não eu. Tem a ver reino de Deus como prioridade, como primazia. A busca do reino de Deus é a prioridade. Para viver presença, poder e propósito é assim, irmão. Mas eu não gosto disso. Então começa a aprender a gostar, queridão. Porque o que está em jogo não é você, criatura. Não sou eu. O que está em jogo não é a sua vontade, queridão. Não é a minha. O que está em jogo não é viver uma vida confortável e abundante. Presença, poder e propósito. Como eu tenho orado por isso, irmãos. Senhor, dá-me a tua presença, para experimentar o teu poder, para viver o teu propósito. Dá-me a tua presença, para experimentar o teu poder, para viver segundo o teu propósito. Mas isso pode custar caro, pode trazer desconforto, isso pode trazer perda, isso pode trazer prejuízo. Pode, mas não interessa. É o que a gente vê de capa a capa na Bíblia. Os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, queridos, eles tiveram prejuízo da própria vida. Teve gente que morreu. As ruas de Roma eram iluminadas com corpos de cristãos pegando fogo. Muitos foram jogados no Coliseu de Roma para serem devorados por feras, porque professavam a fé em Jesus, mas estavam ali cumprindo propósito. Então não tem a ver com vidinha boa regalada não, irmãos. Tem a ver com obediência. Tem a ver em viver a presença, o poder e o propósito, ainda que isso custe a vida. Nós precisamos aprender a levar isso a sério, irmãos. A gente precisa aprender a levar isso a sério. Deus não nos chamou para brincar de ser igreja. Como se ser igreja fosse só isso aqui, ó. E veja bem, eu não estou querendo dizer que isso aqui não é nada, não. Isso aqui é extremamente importante. É a celebração do Senhor, é o culto a Deus. A igreja se reúne, o Senhor está presente. Não é o lugar que é santo não, viu? Tem nada de santo aqui nesse lugar não. Santo é o povo que está sentado nos bancos. Santo é a presença do Deus que está conosco. Tem nada a ver com lugar não. Jesus disse para a mulher samaritana. Ela falou assim, qual que é o lugar de adorar? Não, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é aqui. E aí, onde que é? Mas Jesus falou, nem lá nem aqui. É em espírito e em verdade. Então não é o lugar. Viver vida santa para experimentar o propósito de Deus, irmãos. Essa tem que ser a linha que dirige nossa vida. Presença de Deus, poder de Deus, propósito de Deus. Presença de Deus, poder de Deus, propósito de Deus. Essa tem que ser a linha que dirige nossa vida. Agora eu quero ressaltar, queridos, para não deixar ninguém assim escandalizado, existe legitimidade, amém? Existe legitimidade em ter uma boa casa, em ter um bom salário, em ter, em viajar uma vez ou duas por ano,
né, em ter comida e ter saúde. Todas essas coisas são legítimas, mas até elas precisam ser culminadas na direção de vivermos os propósitos de Deus para a glória de Deus. O problema é quando a gente faz disso o único objetivo da vida e esquece que o centro não sou eu, e o único propósito da vida é ter conta bancária gorda, ter uma casa boa, ter os filhos bem encaminhados, viver uma vida confortável, regalada e segura, está tudo certo. Nós estaremos perdendo o melhor da vida, porque o melhor da vida é a presença de Deus, o poder de Deus para o cumprimento dos propósitos de Deus. Convido você a abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Tenha coragem nesse momento de dizer: Senhor, eu quero a Tua presença. Para experimentar o Teu poder, para viver os Teus propósitos. Eu já tenho dito para Deus: Senhor, esse ano eu completo 46 anos, o tempo está passando para mim. Eu não posso partir desse mundo sem viver mais da Tua presença, mais do Teu poder e mais dos Teus propósitos. Senhor, eu não posso terminar a vida nesse mundo e olhar para trás e ver que eu não vivi a Tua presença, o Teu poder e os Teus propósitos. E eu digo para Deus: Senhor, eu não quero viver só a Tua presença, e eu não quero viver só o Teu poder, sem viver os Teus propósitos. Senhor, eu não quero viver só os Teus propósitos, e me esquecer que para viver os Teus propósitos eu preciso da Tua presença e do Teu poder. Senhor, eu não quero viver só o Teu poder, porque tem crente que vive uma vida desembestada, buscando poder de Deus, mas o poder de Deus que ele está buscando é para falar em línguas, é para ter visões, e eu, veja, não estou dizendo que isso não seja legítimo, não estou dizendo que isso não seja legítimo, busquemos sim, busquemos ao Senhor, e se Ele quiser nos dar visão, se Ele quiser nos dar, sabe, línguas, se Ele quiser nos dar autoridade para expulsar demônios, o que Ele quiser nos dar pelo seu poder, amém, a gente recebe. Mas tem crente que quer o poder de Deus, mas não pensa que existe um propósito, quer viver poder só para ter o poder, só para ter só experiência, é o experiencialismo, para ter experiência de falar em língua, para ter experiência de ter visão. Mas quando fala assim, precisamos de poder para anunciar o Evangelho. Não, isso aí deixa para o pastor fez teologia, isso aí o evangelista, né, o evangelista que faz isso. Não, bobeira esse negócio de anunciar o Evangelho, o povo não está querendo saber de nada mesmo. Eu quero a presença de Deus, é para pular, para poder ter fogo, para poder ter visão, para ver anjo, e os incrédulos lá, sabe, eles não querem saber de Deus mesmo, então larga para lá. Ah, querido, se nós estamos pensando assim, nós não entendemos nada de Bíblia ainda, nós não entendemos nada de relação com Deus ainda, nós estamos perdidos na nossa fé. Então ore nesse momento e peça: Senhor, dá-me presença, poder para viver os Teus propósitos. Presença, poder, propósitos. Pai Celestial, dá-nos, ó Deus, presença, dá-nos, ó Deus, poder, dá-nos, ó Deus, propósito. Assim como Moisés, que recebeu o propósito do Senhor para libertar o povo, Isaías, que recebeu o propósito para anunciar a Tua palavra na nação apóstata. Senhor Jesus, o Senhor deu propósito para aquela mulher samaritana no ato da conversão dela. O Senhor deu propósito para o gadareno no ato da libertação dele.
O Senhor deu propósito para Pedro no ato da restauração dele. Pedro tinha negado o Senhor vai lá e restaura e dá propósito a Pedro. O Senhor deu propósito para Paulo no ato da conversão de Paulo. O Senhor deu propósito à igreja, Senhor. O Senhor deu propósito à igreja de anunciar o Evangelho. E esse propósito continua valendo hoje, não foi só para a igreja primitiva. Senhor, mas diferente de nós, a igreja primitiva buscava a Tua presença, era cheia do Teu Espírito, era cheia do Teu poder, para anunciar com coragem, mesmo num ambiente inóspito, mesmo num ambiente cheio, ó Pai Santo, de perseguição, mesmo diante da morte iminente, a igreja não se calou diante das autoridades. Senhor amado, que a igreja dos nossos dias experimente, Pai, presença e poder e propósito, presença, poder e propósito do Senhor. Nos faz, meu Deus, igreja, não só dia de domingo, nos tira, Pai Santo, da condição de crentes domingueiros, para que sejamos crentes cheios, meu Deus, da presença do poder, para vivermos os Teus propósitos, ó Pai. Que sejamos a igreja não só do domingo, mas a igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado também. Que sejamos uma igreja cheia de poder, ó Pai, para anunciar a palavra, para fazer discípulos. Que sejamos, meu Deus, uma igreja cheia do poder, da palavra, do propósito, cheia da Tua presença. Meu Deus, para transformar ruas inteiras, para transformar quadras inteiras, para transformar cidades inteiras. Ó Deus, muda a nossa sorte e torna-nos igreja com Jesus no centro. Nós não queremos, meu Deus, que o antropocentrismo inunde a igreja e torne o homem o centro. Não, o Senhor é o centro. Queremos viver um teocentrismo. O Senhor é o centro da nossa vida. Nada do que temos é nosso. Nada do que somos é nosso. Tudo que somos e temos é do Senhor e é para o Senhor. É para viver os Teus propósitos. Faz assim conosco, meu Deus. Muda a nossa sorte, transforma-nos como igreja, no nome de Jesus, transforma-nos como igreja, e levanta-nos, meu Deus, como voz profética nos nossos dias, para termos a mesma autoridade da igreja de Atos. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó meu Deus, com a argumentação de que os crentes têm que obedecer às autoridades civis. Meu Deus, a igreja tem partido para uma linha de agradar a homens e não ao Senhor. De fato, a Tua palavra nos ensina que nós devemos honrar a autoridade, mas não agradar a autoridade em detrimento de agradar ao Senhor. Meu Deus, faz-nos cheios do Teu Espírito, para que tenhamos a coragem, suficiente e necessária, ainda, Pai Santo, que a igreja tenha que entrar em desobediência civil contra o Estado, mas acima de tudo agradar ao Senhor, como a igreja de Atos dos Apóstolos, como a igreja primitiva, que não se importou, meu Deus, com as autoridades da época, mas se importou em agradar ao Senhor, por isso que ela continuou corajosamente anunciando a palavra. Meu Deus, inunda-nos com Teu Espírito e guia-nos, meu Deus, segundo a Tua presença, Teu poder e Teu propósito, nessa geração de hoje, no tempo de hoje, em nome de Jesus. Derrama sobre nós Tua graça. Derrama sobre nós Tua paz, em Cristo Jesus. Aleluia. Amém e amém. Quem diz amém, queridos? Que Deus abençoe nossas vidas. Irmãos, nós já estamos encerrando o culto dessa noite. Sabe que eu até gostei desse negócio aqui, gente? Até gostei desse negócio aqui, viu? Acho que, de repente, a gente adota isso aqui.
Não, mas eu gosto de pregar em pé mesmo. Mas olha, irmãos, obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, obrigado a presença dos queridos que nos visitam. Jonathan, é a primeira vez que você vem também aqui? Não, não, né? O Jonathan já é um conhecido da igreja, né? Em caminhadas com nosso pequeno grupo, Conexão de Vida. Eu só não lembrava muito de você no culto, mas na Conexão de Vida, claro, como que esquece, né? Joia. Seja muito bem-vindo, assim também como o Jean e a Suélia. Que Deus abençoe, gente. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, nós estamos encerrando a celebração dessa noite, agradecendo também a participação dos queridos na transmissão ao vivo, que estão nos assistindo nesse momento pelo YouTube. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela presença de todos os queridos aqui, no nome de Jesus. Recebam, queridos, a bênção no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a vida desta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e por todo sempre. Que a igreja diga amém. Queridos, ainda antes de encerrar, eu gostaria de encorajar os irmãos. Talvez alguns dos irmãos aqui viram nas redes sociais líderes evangélicos, pastores, convidando, conclamando a igreja para um jejum pelo Brasil amanhã, dia 29. Então eu gostaria de fazer coro com essa liderança, né, evangélica no país, e encorajar os irmãos a que amanhã, no dia 29, nós possamos ter um tempo de jejum e oração pela nossa nação, queridos, sabe? Pelas nossas autoridades, o executivo, o legislativo, o judiciário, pela igreja brasileira, para que a igreja brasileira receba presença, poder e propósito, porque, queridos, eu creio que não existe ninguém como a igreja capaz de promover transformação como a igreja pode. Lógico, no poder do Espírito Santo, na presença do Senhor e vivendo os propósitos de Deus. A igreja, queridos, eu num estudo aqui uma vez, eu falei assim, irmãos, a igreja é mais poderosa do que um pentágono, por exemplo. Agora, o poder da igreja não é o poder de destruição bélica, não. O poder da igreja é o poder espiritual, irmãos. E no poder do Espírito, a igreja pode transformar uma cidade, a igreja pode transformar um estado, a igreja pode transformar um país. Então, vamos orar pelo Brasil, colocando a igreja brasileira diante do Senhor, os mandatários da nação diante do Senhor, e que o Senhor visite a nossa nação, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana no nome do Senhor Jesus.